eu sou Gilbraz Aragão, há muitos anos eu trabalho na Universidade Católica de Pernambuco nessa área de estudos da religião. Tenho doutorado em teologia, nessa fronteira do diálogo interreligioso, então eu busco novos suportes lógicos para aprofundar o diálogo entre culturas e religiões. Nesse sentido, a gente tem aqui um grupo de pesquisa, com um site na internet, Observatório Transdisciplinar das Religiões no Recife, que promove eventos, que faz inclusive visitas guiadas a centros religiosos. Então, minha tarefa é acompanhar estudantes na graduação e na pós, que se dedicam a pesquisar, sobretudo, o diálogo interreligioso. A religião surge pela percepção, pela consciência da morte. Nós diferenciamos de outras espécies porque somos animais que sepultamos os nossos defuntos, nós não abandonamos os cadáveres. Isso porque a consciência da morte imediatamente nos leva a apostar nessa hipótese de que do mesmo pó de onde viemos podemos vir a nascer novamente de uma outra forma que seja, mas é inerente ao ser humano a abertura para uma outra vida, de alguma forma. O que há nas religiões são variações em torno desse mesmo tema, mas a consciência de que há uma outra realidade para além desta comum a todas as crenças. Então, nós temos um grande pensador aqui no Recife, o Ariano Suassuna, e ele passou por uma fase da vida agnóstica e distante de qualquer vinculação religiosa e voltou à fé por conta dessa necessidade de um fundamento ético. É muito difícil você estabelecer um conjunto de valores e sentidos para a existência se você não tem um certo mito, uma certa mística. Isso não quer dizer que seja impossível. Acho que as pessoas sem religião buscam na percepção de que a vida deve ser bem vivida e para isso precisa ser condividida. Eles podem chegar à percepção de que a defesa da vida do outro inclui uma pauta para a sua existência. Porém, o mais comum, o mais fácil caminho para você chegar a um conjunto de valores e sentidos é através dos símbolos religiosos. O respeito a uma vida que é anterior e está para além da nossa é o fundamento de toda religião e isso se estabelece através de mitos e ritos, inevitavelmente levando a certos interditos, a certos limites na vida ética. Não é impossível chegar ao respeito sem a religião, mas é mais fácil você ter essa percepção através de uma crença religiosa. Então, as primeiras formas religiosas se dão pela percepção de que ao morrer você está todinho lá, mas lhe falta arquejo, respiração. O que a gente chama alma, ânima, espírito é esse sopro de vida que falta ao cadáver. Então, a ideia de que há um mundo espiritual, de que os espíritos estão num lugar sagrado, é comum às religiões mais antigas, às religiosidades mais tradicionais, indígenas. É dizer, e essas formas religiosas buscam intercambiar com esse mundo espiritual força, energia para sobreviver diante das intempéries, para se tornar protegido por esses espíritos que, por meio do transe, vêm abençoar, vêm trazer proteção. Então, o reconhecimento do mundo espiritual é comum a todas as crenças em todas as latitudes. O que difere depois é que, sobretudo lá no Vale do Indo,
os monges brahmanes se perguntam, esses espíritos que dão vida ao que tem vida, por que é que vem aqui? Né? Que sentido tem eles estarem em contato com a matéria, que parece ser contrária à elevação, à espiritualização humana? E a conclusão a que eles chegam é que, na verdade, esse mundo material é uma grande ilusão, com a qual a gente tem contato para poder se desenvolver, mesmo que tenha que passar por sucessivas reencarnações, e os seus guias, né, yogis, através das tantas meditações, o que buscam é essa elevação do espírito, é a consciência, o olhar tântrico, abrir um olhar para além desse que a gente tem, que faz com que você se descubra parte da realidade verdadeira, que é espiritual. Você é um com o espírito, você é Atma, fragmento de Brahma. Quando você chega a essa consciência, você sai da roda das reencarnações e você se torna plenamente desenvolvido. É uma percepção, essa reencarnacionista, que difere um pouco daquela que se desenvolveu pelas religiões abraâmicas, pela tradição profética que vem do zoroastrismo, que se desenvolve no Oriente Médio, já, né, com a agricultura mais avançada, povos sedentarizados e estados mais bem organizados. Então, o grande dilema aí é político e é ético. Né? São religiões que buscam se aproximar do divino não pelo trânsito, não pela meditação, mas pelo respeito a uma lei que foi em aliança ditada por Deus através dos seus profetas. Então, aqui, o que você faz nessa existência vai fazer falta no dia do julgamento. Há uma simbolização de que no dia da sua ira, Deus vem e Jerusalém vai subir ao céu, por exemplo, na versão judaica, que depois é compartilhada por cristãos e muçulmanos, e tudo vai começar nesse novo tempo, novos céus e nova terra, com essa mesa em que Deus vai olhar para a gente, e se no conjunto da vida a gente tendeu para aceitar os outros, e portanto respeitar o grande outro, a gente vai participar de um banquete eternamente. E se não, a gente vai ser convidado a vagar na geena, o lixão que queima fora da cidade, que a gente traduz por inferno. Então, os vivos serão transfigurados na presença de Deus, mas até os mortos, cujo hálito de vida se acreditava estar lá no Sheol, na mansão dos mortos, recuperarão um corpo, quer dizer, terão uma personalidade, um corpo espiritual, para participar desse julgamento e dessa outra vida. Então, são variações, né? Eu vou voltar para os antepassados. Nosso povo aqui mesmo dos terreiros de Xangô do Recife tem um quartinho onde ficam lá os egunhos, os mortos, esperando para desfrutar, no tempo em que a gente se aperfeiçoar finalmente, dos jardins de Olorum, quando todo mundo tiver deixado o seu ori, a sua cabeça, se guiar por uma força da natureza. Então finalmente a gente vai, o Aie se colar de novo ao Olorum, e a gente vai desfrutar dos jardins de Olorum. Então a gente vai se reencontrar com os antepassados. As religiões mais do Oriente, de onde vem o espiritismo nosso aqui, esse novo espiritismo da nova era, acredita em reencarnação. Todos os hinduísmos, né, inclusive budistas, etc., acreditam nessa versão do Extremo Oriente. E as religiões mais novas do mundo, que se tornaram as maiores, né, feito o cristianismo e a religião muçulmana, tem essa versão diferenciada de ressurreição, né, recuperar a vida para participar, mas com a mesma personalidade, frente a frente com Deus ou afastado dele. A princípio, as religiões convidam a todos para a evolução espiritual e, portanto, graus mais elevados de vivência e liderança dentro da respectiva tradição. Mas isso depende justamente da tradição. Por exemplo, eu estive algumas semanas com indígenas na Bolívia, e todos os iantiles, os xamãs de lá, eles foram atingidos por um raio.
um critério para. Então todos eles têm uma grande marca assim na testa, muito visível. Não me pergunte como é que isso acontece, mas você reconhece os Yantiles por terem uma grande marca e a história que se conta é que foram atingidos por um raio e sobreviveram. Então isso é critério para você ser xamã, para você ser Yantile. Eles nos reúnem em torno de uma mesa mascando coca e num prato desenham as coisas do alto e as coisas de baixo, colocam 2 fletos de lhama, e, quer dizer, é uma religiosidade que necessita dessa intermediação de oferenda, né? Isso depois é oferecido numa fogueira para Pachamama, a fogueira fica multicolorida, você está a 4 metros de altitude e a borra de coca deixa você um pouco assim, né, com a percepção de que as coisas estão se movendo, Então, são sobretudo nessas religiões iniciáticas, pessoas que têm um chamado muito especial e um poder um pouco diferenciado para guiar esses rituais e desenvolver essa experiência de um outro nível de realidade. Né? É preciso um tato que não é qualquer um que tem, sobretudo porque nela se lida com o transe. E aí nós estamos num campo muito delicado do fenômeno religioso. É sempre uma experiência, não deixa de ser uma dramatização, mas é dramática, porque é inconsciente. Né? Então quem lidera, sobretudo essas religiões, tem uma fineza espiritual muito grande. O que se espera de um líder espiritual é que ele possua não apenas essa percepção da outra realidade, mas que ele também estude um pouco, desenvolva racionalmente essa experiência de fé. A fé não é contra a razão, mas está para além da razão. Né? Então, de toda sorte, deve ser razoável. Quer dizer, você deve encontrar fundamentos para poder explicitar, para poder depurar essas experiências. Acho que um bom líder religioso combina essas duas dimensões. Ele tem que ter uma experiência espiritual firme, tem que ser um iniciado nessas artes, mas ele deve também estar aberto para algum tipo de reflexão, de educação teológica da sua fé. Há um místico, São João da Cruz, que diz: na montanha de Deus há muitos caminhos, mas todos eles só vão até a metade. Quer dizer, toda igreja, seja de que religião for, é sempre um conjunto de mitos, ritos e interditos que tentam pedagogicamente fazer com que você chegue à experiência do fundador ou dos fundadores. Quer dizer, você entra numa igreja, você tem um ajuntamento daquilo que é mais simbólico de todas as artes para fazer com que todos os seus sentidos sejam afetados por um tipo de conhecimento que é para além da razão. Então, se trata de ser iniciado numa experiência, porém, essas religiões, né, que formalmente criam caminhos pedagógicos, né, através desses mitos, ritos, desses interditos guiados por ministros, elas não podem garantir que você chegue à experiência. Da metade do caminho para frente, é você e o vazio, é você e, se quiser, o divino. É dizer, nenhuma religião substitui, religião enquanto forma, substitui a necessidade de uma experiência que tem que ser sempre muito particular. Não é? Você tem que passar por uma noite escura, como dizia o próprio João da Cruz. Você tem que se perguntar por uma falta de poder para ser mais na vida, mas tão forte, que essa ausência pode virar uma presença, pode virar uma companhia para a sua existência. Durkheim, que estudou sociologicamente a religião, dizia: o que diferencia uma pessoa religiosa de outra que não tem essa experiência é que a religiosa se sente mais empoderada. Então, quem mexe com religião normalmente tem essa experiência de poder. Né? A fé
não é exatamente assim um conhecimento objetivo sobre a temperatura dos infernos, a mobília do céu. Se bem entendida, ela é uma aposta de que os limites da existência podem ser enfrentados, podem ser superados. É uma entrega existencial. Então, quem se torna líder, não é, de alguma tradição de fé, ele de fato tem a capacidade simbólica de mover com pessoas e com sociedades, né? O poder do símbolo é muito forte, o poder da palavra, não é muito grande. Então, corresponde a esse empoderamento, sobretudo das lideranças nas religiões, uma responsabilidade muito grande com a humanidade das pessoas, com os limites das pessoas. Quem é uma liderança religiosa deve se entender como servidor, como ministro. Então ele não deve se colocar à frente, não deve se colocar sobre o povo, mas no meio do povo ele deve animar que o povo cresça, que o povo se eduque nessa direção, né, de facilitar pedagogicamente a experiência dos outros. Ele não deve ser mais do que isso. Então, é normal que qualquer associação humana cotize entre os seus participantes o que é necessário para o seu funcionamento. Agora, isso deve se fazer de maneira consciente e de maneira opcional, não é? Não pode se prevalecer dos benefícios místicos, não é? Que o divino traz para se explorar o povo. Se você quer cobrar, você deve, em qualquer religião, cobrar sacrifícios espirituais, porque você está distribuindo benefícios espirituais. Isso você tem o direito de cobrar. Nenhuma religião deve ser uma busca de poder para você ser mais, mas deve ser capaz de juntar o seu poder aos dos outros, né, para fazer com que o mundo se ajardine como Deus quis. Então, a liderança ela tem que deixar que os comitês, que as comissões, que os conselhos decidam sobre a subsistência da comunidade, como é que cada um vai participar, né? E do ponto de vista religioso estritamente, o que ela pode cobrar das pessoas é adesão, é dedicação, é serviço à causa da religião. Isso sim ela tem direito de cobrar, mas dinheiro não. Veja, na tradição cristã há um princípio teológico de que você pode comungar na Eucaristia se primeiro você, de alguma maneira, colabora no dízimo, coloca dinheiro na sacolinha ou paga lá, né, a sua cota para a manutenção da igreja. Mas o dízimo, a sacolinha, é para comprar pão para os pobres, teologicamente falando. Ou seja, pode comungar de Jesus na Eucaristia quem primeiro o reconhece nos necessitados, quem primeiro sustenta o irmão. Então esse pode comer do corpo de Jesus. O humano é um ser especial porque o que há de programação genética nele é muito pequeno em relação à capacidade que ele tem de liberdade. Pela consciência das coisas ele pode ultrapassá-las, pode tomar posse de tudo, inclusive do seu corpo. Ele não é o seu corpo, ele não está programado apenas. Então, a educação é o que faz a diferença, porque a gente é mais livre do que os bichos para fazer o que não presta. Outro bicho mata de outra espécie quando está com fome. A gente é capaz de matar da própria espécie da gente porque se abusou da cara do outro. Por que e como a gente pode se educar para ser melhor, para usar a liberdade no sentido de um mundo mais belo, mais justo, não é? Acho que as religiões, todas as grandes e antigas religiões, são muito hábeis através desses seus jogos rituais, através das suas crenças mitológicas, levar as pessoas ao reconhecimento de um poder criador.
Você não é por si. Você deve através dessas histórias e dessas vivências, reconhecer que há um poder de vida que é anterior a você e que ultrapassa a você. Então, uma função da religião é fazer com que a gente se torne mais íntegro, mais inteiro, né? E mais uno em relação aos outros, em relação ao grupo. Quer dizer, essa capacidade de criar valores em comum e de nos mobilizar para valores mais altruístas é uma marca que atesta que aquela religião está no bom caminho, que aquela sua participação religiosa tá sendo bem feita. Então, essa é a pedagogia dialógica das religiões. O que elas querem é que você se junte a outros numa comunidade e que aquilo que você experimenta no rito, comer e beber do mesmo pão, no mesmo cálice, depois se transponha para a vida. Quando você for fazer festa, for fazer política, todos possam ter pão e vinho, metaforicamente, e de maneira igualitária, de maneira justa. Porém, é impossível você ter essa participação comunitária intensa, com todos os seus desdobramentos políticos, inclusive, se você não se recolhe, né, em algum momento, na montanha sagrada, em algum retiro fora da existência. Aliás, o sagrado é um pouco esse separado, quer dizer, é o momento, é o lugar em que você se separa ou que você encontra uma coisa além. Normalmente nós nos perdemos no burburinho do mercado, no burburinho da cidade e precisamos tomar distância para colocar tudo em perspectiva. As religiões, então, elas mesclam, né, a efusão da vivência comunitária com momentos de recolhimento, com momentos de iniciação e de mergulho em si mesmo. Há um teólogo, Teilhard de Chardin, que ele pensava a igreja como sendo, no mundo, a consciência do que o mundo deve ser. Então, a religião, seja qual for, deve ajudar como um sal, como fermento, deve ser sinal, deve ser instrumento para que o mundo seja mais humano, seja mais humanizado. Se você observa, todas as religiões têm expressões de santidade e a vida social, nela muitas vezes a gente se perde, se torna errante, e aqui e acolá ter alguém capaz de chamar a atenção, quer dizer, com a autoridade da sua vida interior, ser capaz de dizer às pessoas, olha, esse caminho precisa ser modificado, tocar no coração das pessoas para que elas se convertam, mude, né, a direção das suas vidas pessoais e da vida social, né, da coletividade. Isso é, para mim, a missão da religião, é ajudar a que o mundo entenda qual é a sua melhor forma de realização humana. Toda religião pode levar a gente a essa experiência. Nós nascemos numa família, né? E isso não é opcional. Você veio, né, ali. Nós somos inculturados numa tradição cultural. Isso não é opcional. Você vai crescendo e vai absorvendo aqueles valores. Agora, numa certa altura da existência, todo mundo quer ter algo por convicção. Ele se questiona, será que esses valores da comunidade são os melhores? Será que essa tradição familiar é a melhor? Então, todo mundo na vida
é normal, passa por uma certa crise quando está aprofundando sua personalidade e normalmente isso leva à busca por comunidades de vida religiosa para descobrir né, se ajudar a vivenciar valores que ele, por convicção, agora acredita que são os melhores para a existência. O problema, né, dessas comunidades religiosas assim, de vida intensa é que às vezes se aproveitam desses momentos de crise e fragilidade para uma certa lavagem cerebral, para um tipo de coerção, sobretudo da juventude, que extrapola, né, o bom senso. Mas, tirando isso, acho que é salutar que as pessoas passem pelo menos um tempo da sua vida assim mais vinculados a uma tradição. Por exemplo, entre os budistas, mesmo quem não vai ser monge, passa um período da sua vida, pelo menos um ano, como mendicante. Ele raspa o cabelo, faz uma experiência de desprendimento, despojamento. Muitos até vão com um pires e durante um tempo se alimentam do que recebem de esmola das pessoas. É uma experiência para se humanizarem. O que é ser gente? Você descobre quando se sente necessitado, quando olha para a cara dos outros nessa situação de dependência. Então, isso é educativo, quando não se exagera e não se impõe, quando é um caminho abraçado em liberdade e por convicção, é algo salutar, deixa marcas para a vida. A religião é construção humana do sagrado, é perceber certas pessoas ou objetos, certos tempos ou lugares que são especiais e que abrem o portal para um outro nível de realidade, de existência. São, por exemplo, os lugares sagrados, aqueles que se tornam simbólicos, porque ao chegar neles, ao tocar neles, você experimenta uma felicidade muito grande com a qual você quer se religar. Então, é um caminho para essas outras paisagens da alma que você pode descortinar. Isso, por mais que seja humanamente construído, é algo que também nos chega, é um evento, é algo que se nos revela, é algo que prorrompe o nosso meio. Então, um lugar sagrado, ele é arrumado por a gente, mas a partir de uma percepção que aparece. Quer dizer, a grandiosidade daquela montanha, ou uma pessoa sagrada que vive ali. Isso ajuda no discernimento de que esse canto não é somente ele, mas ele se torna uma porta, né, um símbolo para a gente recuperar outras imagens da existência. Um exemplo, não é? Aqui no Recife nós temos, no meio do carnaval, a Noite dos Tambores Silenciosos. Quer dizer, de repente, os maracatus, que são grupos de folguedo, não é, que animam o carnaval, se deram conta de que a festa não estava completa enquanto os antepassados não fossem convocados, não fossem reverenciados. Então, o carnaval para numa meia-noite para que todos os maracatus façam silêncio e os eguns, os antepassados, sejam chamados para aquele momento e a festa possa ser abençoada. Então, naquele momento, o Pátio do Terço, onde acontece essa celebração, não é simplesmente uma praça. É um lugar onde você respira outros ares, onde você percebe outras coisas, né? Nem precisa ser adepto do candomblé, do Xangô, para sentir isso, não é? Quer dizer, qualquer canto pode ser sagrado. Depende de como ele é ritualizado, do que de repente se invoca ali, do que de repente aparece e prorrompe ali, se manifesta.
um lugar sagrado é marcado pelos símbolos do divino daquela tradição de fé. Quando esses símbolos são tratados sem respeito, se profana aquele canto. Isso foi feito por todos os povos colonizadores com relação às crenças dos outros, e isso é feito quando a cultura passa por momentos de crise e transformação. Atualmente, nós até temos no Brasil o Dia de Combate à Intolerância Religiosa por conta da morte de uma mãe de santo, né, na Bahia, Mãe Gilda, que teve o seu terreiro invadido por pessoas de um grupo cristão, neopentecostal, e que diziam que aquilo ali era curandeirismo, que ela era uma bruxa, e noutras tantas experiências, os axés, as pedras sagradas são destruídas e vários terreiros foram incendiados. Então, hoje o maior desafio tem sido com esses grupos que tomam, não no espírito, mas na letra, o seu texto sagrado e acham que imagens do divino, que devem ser evitadas, são apenas aquelas imagens plásticas. Quando você diz Deus é Pai, por exemplo, você está fazendo a imagem de Deus, né? Uma imagem mental, mas Deus não é um pai, inclusive porque os pais podem ser terríveis para a vida da gente. Então isso é uma simbologia que limita a realidade de Deus, se parece com o Pai. Da mesma forma, as imagens plásticas que você faz de Deus podem ser um caminho para você se ligar a Ele, desde que você não substitua o significante pelo significado. É dizer, eu posso guardar uma florzinha da minha namorada na minha agenda, e de manhã, quando toco nela, então eu escuto passarinhos gorjeando em torno da minha cabeça e me lembro do beijo que ela me deu e me sinto animado para passar o dia e lutar pela minha existência. Isso é legal, porque isso me ajuda a ter mais energia para viver. Mas esse símbolo pode se perverter. De repente eu esqueço da namorada e acho que aquela flor, agora eu preciso ficar acendendo vela junto e preciso ficar prosternado e não saio mais de casa, agora eu só quero ficar adorando a flor. Então, essa perversão pode acontecer em todas as tradições religiosas que tenham símbolos mais plásticos ou menos plásticos, mas não é normalmente a interpretação correta dos símbolos. Todas as religiões são simbólicas, né? Mesmo quando eu não tenho escultura, eu posso tomar o livro sagrado como sendo uma imagem. Então, mesmo sem saber ler, eu carrego debaixo do braço, coloco fotos de pessoas e dinheiro dentro para que eu ganhe mais dinheiro, aquelas pessoas sejam protegidas e nenhum carro esbarre em mim. Então, aquilo se torna um objeto sagrado que substitui a Deus, né? Então, a profanação de um lugar ou de um objeto sagrado se dá pela interpretação ruim, né? E pelo desrespeito que se faz do divino que ali pode transparecer. Se você toma aquilo objetivamente como realidade e se você, por outro lado, desconhece a capacidade que aquilo tem de levar a uma outra dimensão, você profana as coisas. A Bíblia diz que haverá tempos em que a gente não vai adorar a Deus neste ou naquele tempo, mas em espírito e em verdade. É dizer, qualquer lugar pode ser sagrado, qualquer tempo pode se tornar, não é, ocasião para transcendência, desde que se viva com consciência aquele momento, desde que se perceba que
toda experiência humana, humanizante, que nos religa enquanto gênero, enquanto classe, sempre gera uma terceira dimensão, sempre gera um mistério de unidade e esse terceiro, se você quer, pode chamar de divino, pode chamar de Deus. Então, qualquer tempo e espaço pode ser sacralizado, né? E isso inclui nossas experiências políticas, nossas experiências sexuais, nossas experiências pedagógicas. Porém, nós precisamos de alguns lugares pedagógicos para nos lembrarmos de que todas essas vivências devem ser ocasião de transcendência, devem gerar, né, ou transparecer esse mistério entre a gente. Essas são os centros espíritas, as igrejas cristãs, os terreiros da religião indígena, são localidades onde se percebe mais, se educa para essa consciência do sagrado que está em todo canto, que pode ser qualquer canto. Acho que o que a gente precisa numa comunidade que se torna cada vez mais globalizada, né, pelas viagens e comunicações, o que a gente precisa é aprender a criar espaços comuns para a experiência de transcendência. Agora mesmo, na Alemanha, vai ser construído um templo único, onde haverá uma sinagoga judaica, onde haverá uma igreja protestante, cristã, e onde haverá também um centro de muçulmanos, uma mesquita, no mesmo prédio. É dizer, cada um cultiva a sua identidade, mas está aberto para reconhecer a alteridade do outro como sendo autêntica. Quer dizer, acho que são experiências assim que a gente precisa multiplicar. As pessoas precisam não só se educar na sua tradição, mas justamente porque se educam profundamente nela, hão de reconhecer os santos das outras tradições. Se você pega um círculo, nas extremidades dos raios, você está bem distante dos outros raios, mas você se aprofunda, né, para o centro desse círculo, aí você se sente mais próximo, né, dos outros raios. Assim também, quaisquer tradições, não vamos agora cair num relativismo, dizer tudo é igual. São caminhos diferentes, de acordo com a possibilidade e limite de cada cultura, foram surgindo expressões simbólicas do divino. A gente é muito limitado e, por ser iniciado numa cultura, normalmente consegue passar dessa para aquela ou combinar uma com a outra, mas a gente nunca vai fazer a experiência das 8.000 religiões que podem ser contadas hoje no mundo. Então, o que a gente precisa ter é abertura, né, para que essa cor que a gente privilegia na nossa tradição é parte de um arco-íris do mistério que nos ultrapassa. A luz de Deus é a mesma, mas entrando na história se desenvolvem múltiplas cores. A cor da minha religião não elimina as outras do arco-íris. Enfim, nós tocamos sons diferentes em cada igreja, mas para sonhos iguais. De forma que os espaços sagrados não devem ser barreiras para a gente encontrar o outro, mas devem ser espaços pedagógicos para a gente reconhecer a face do outro, que às vezes é diferente da nossa. Vou te contar um segredo. Toda religião tem duas coisas: muita esperança e muito dinheiro. Pode ser a vivência mais simples, se ela vai crescendo, ganha alguma institucionalidade, cresce também a capacidade de ali juntar dinheiro e ali distribuir esperança. Você não se livra dessas duas coisas em nenhuma religião. O que você pode é verificar como é que aquela religião está equacionando, né, essa relação. Porque você pode vender
esperanças, né, muitas vezes inalcançáveis, para juntar dinheiro do povo e de certa maneira, você substitui a Deus pelos seus símbolos e você constrói templos cada vez mais grandiosos, né? Então, praticamente, ao invés de remeter a Deus, né, você cria um espectro dele e aí você se aproveita, né, do povo. Ou você faz o contrário, quer dizer, você se junta com o povo com o seu dinheiro para ir construindo esperança. Há uma santa católica que dizia: mosteiro bom é aquele que não dê trabalho de cair no dia do juízo. Ou seja, a religião ela é uma coisa passageira. No céu não tem religião. Então, religião é pedagogia humana para a gente ir para o céu, mas não pode substituir a Deus. Toda religião que se afirma a si mesma, ela está num caminho ruim. Acho que os católicos, por exemplo, estão vivendo agora um tempo interessante com o Papa Francisco, que diz que é preciso ir para as periferias do mundo, tanto do ponto de vista social, aos pobres, mas existencial, os humilhados, aqueles que estão... Isso sim, quer dizer, ao invés de a igreja se tornar mais rica, ela se tornar despossuída e a serviço. Mas a gente precisa ter cuidado porque às vezes a mística degenera-se em misticismo e infelizmente você se esquece do que os profetas diziam: olha, acho que Deus não vai gostar muito de construir um templo, se construir um templo para ele aqui em Jerusalém, porque o mundo é a casa de Deus. Vocês querem construir uma casinha para guardar Deus dentro, para manipular a sua imagem, para controlar a sua fala. Então, cuidado com o templo, cuidado com a imagem. Mas a gente não se livra disso, é uma dinâmica humana, a gente precisa. A questão é como é que a gente administra. Veja, até o Papa agora é pop mesmo, quer dizer, vai lá no Twitter e deixa uns recadinhos e isso é inevitável, quer dizer, toda religiosidade ela é uma expressão simbólica da cultura que tenta guiar a cultura, mas é também guiada pelas possibilidades e limites daquela cultura. A gente pode perceber isso na arquitetura religiosa, por exemplo. As nossas igrejas aqui coloniais, elas tinham o formato de um caixão separado em dois planos, né, o sagrado e o profano, e numa língua ininteligível para as pessoas, o latim. Os religiosos, de certa maneira, traziam um Deus que vinha de fora, absolutamente transcendente, para as pessoas comungarem ajoelhadas atrás de uma grade. Então, a arquitetura religiosa correspondia a uma cultura hierárquica em que Deus era colocado fora e superior. Hoje, cada vez mais nós temos templos que são arredondados, né? Não são aqueles templos escurecidos, com uma luzinha lá no final, né? Mostrando um Deus bem distante e às vezes terrível. Não, são ambientes claros onde as pessoas podem se ver e podem testemunhar de como, nas agonias da vida, experimentaram uma força a mais, como recuperaram a família, como encontraram um divino enquanto se amam, enquanto cuidam dos seus filhos e até dos filhos das outras pessoas que precisam. Então, agora não são mais aqueles tantos santos lá pendurados, basta um ou outro, porque interessa a você conhecer a história do santo para você também ser santo. Não é uma coisa assim de um milagre sobrenatural, mas é você perceber que você pode ser mais do que natural quando ama profundamente. Isso é que é santidade, e se você olha para um santo, é para você segui-lo, não para você oferecer um sacrifício assim exagerado em troca de um benefício mágico. É para você se transformar, para você fazer um milagre para a vida dos outros pelo amor que você pode desenvolver. Isso é fazer. Então, numa comunidade de santos, que hoje, por exemplo, a igreja se entende, né?
as pessoas não vão lá como dependentes do clero, mas elas todas se sentem igreja, povo de Deus. A arquitetura tem que favorecer o encontro entre as pessoas. Os religiosos, eles não estão lá num plano separado. Eles falam a língua das pessoas, falam no vernáculo, falam no português e eles têm uma conversa para ajudar a comunidade, para coordenar a comunidade, a testemunhar a experiência que cada um fez do divino, não é vindo de fora. Então, se você compara a igreja colonial com a catedral redonda, você parece que tem duas religiões diferentes, mas é a mesma religião que saiu de um esquema transcendental e teocêntrico e agora tem uma compreensão mais antropocêntrica, onde Deus está entre a gente. Isso muda a expressão religiosa. Então, neste final de semana, nós estivemos aqui no Ocupe Estelita, que é um grupo de jovens que se articula pelas redes da internet e que quer interferir no planejamento urbano da cidade para evitar que as grandes imobiliárias privatizem o espaço público e querem fazer um parque no lugar de um conjunto elitista de prédios que vão desfigurar aqui o centro histórico do Recife. Então, nós, a pedido deles, reunimos um padre, um pastor, uma mãe de santo, tinha lá um budista e tinha também um Hare Krishna. E nós rezamos e conversamos sobre de que maneira, em meio a essas lutas, né, para que a cidade seja mais humana, para que a vida seja mais ética, a gente experimenta o divino. E foi bonito, porque às vezes é muito difícil as religiões dialogarem quando se trata das suas imagens assim simbólicas. Mas quando a gente sai desse nível doutrinal e a gente desce no nível da ética, ou a gente sobe no nível da mística, nem que seja em silêncio, a gente é capaz de se reconhecer, né, como tendo os mesmos objetivos. Uma segunda aprendizagem que eu tirei desse evento é que o Rodolfo, que é o colega Hare Krishna, ele está passando junto com um grupo do Hare Krishna aqui da região, um momento de transformação. Eles que tradicionalmente usam um hábito hindu e fazem comida indiana, né? O cabelo tem aquele rabinho apenas, todo raspado, etc. Eles disseram, escute, mas eu não preciso ser da cultura hindu para poder seguir a religião indiana, para poder seguir os princípios do hinduísmo. E eles estão tentando descobrir como é que podem andar com roupas comuns da gente, como é que podem comer, inclusive comida vegetariana, mas não necessariamente sem todos aqueles temperos que tem que vir da Índia. Então, é possível ser vegano com os vegetais daqui, do Nordeste. Então, eles estão reinventando, eles estão enculturando o hinduísmo da igreja Hare Krishna à vivência nordestina. No momento em que ele foi falar, ele nos ajudou a cantar o mantra Hare Krishna, mas no ritmo nordestino da asa branca. Então todo mundo conhece aquela melodia e entrou no mantra. Então, isso é, né, um exemplo de como toda religião, mais cedo ou mais tarde, ela busca caminhos de enculturação, ela busca dialogar com a cultura e nisso ela se reinventa. Ou faz isso, ou ela se torna uma coisa folclórica, ou ela se torna uma tribuzinha a mais nesse mundo de gente exótica que pratica formalmente a crença, mas não consegue transmitir a experiência. É um exotismo que não se comunica e não fecunda a cultura. Tem que perder algo dessa vivência exterior, dessa síntese anterior, para poder, se encarnando, ser capaz de desenvolver as potencialidades daquela cultura. Acho que esses colegas do movimento Hare Krishna, eles inclusive criaram um grupo chamado Krishna West, Krishna do Ocidente,
Então eles estão tentando se reencontrar em formas menos folclóricas e mais dialogantes com a cultura local. Então, eu lembro, nós tivemos agora a Rio+20, que faz menção à Eco 92, que foi aquele evento promovido pela ONU para a defesa da ecologia, e aconteceu no Aterro do Flamengo, lá no Rio, um fórum de religiões, 20 e poucas religiões se encontraram para rezar pela defesa da habitabilidade do mundo, pela integridade da criação. E se comprometeram, cada uma, de fazer algo junto com os seus fiéis, não é, para defender a ecologia, já que o universo é um presente divino e tudo mais. Mas aconteceu, durante a Eco 92, não foi muito publicizado, um imbróglio diplomático, porque lá esteve o Dalai Lama. E hoje ele já renunciou ao poder político que na época ele exercia, né? Era exilado, mas era o chefe de Estado do Tibete, que foi invadido pela China. E quando ele veio para rezar junto com esses outros líderes na Eco 92, então a China mandou um recado para o Brasil, com quem estava começando a estabelecer relações comerciais: se o receberem com a dignidade de chefe de Estado, a gente rompe relações comerciais, vai quebrar a bolsa, vai ter... Então, veja, não tem como separar a reza religiosa, né, das questões sociais, políticas e econômicas. Né? Você junta alguns líderes para rezar pela ecologia e vem uma ameaça de que vão quebrar a bolsa e romper relações comerciais. Veja que coisa mais complexa. Então, acho que a guerra é a teologia continuada por outros meios. Não existe nenhum conflito, nenhum desses que você possa nomear, não é, no mundo, que não tenha um fundo religioso ou que não explore, não é, um fundo religioso para poder se estabelecer. Mesmo que hajam outros interesses sempre muito materiais, mas sempre se serve do simbolismo religioso, não é, para poder ganhar força. Então, acho que nesse mundo que se tornou uma aldeia global, todas as pessoas precisam de alguma educação teológica para não se tornarem guerreiras, para não se tornarem belicosas, não é? E, de certa maneira, a teologia tem que ser um pouco essa terapeutização da experiência religiosa, tem que ajudar a gente a desenvolver os aspectos humanizantes que toda crença resguarda. Se as escolas, né, continuarem insistindo em fazer catequese, colocar, né, um padre, um pastor, seja quem for, para transmitir a religião na escola, a gente perde a possibilidade de uma educação transreligiosa. Quer dizer, quem vai educar a fé na escola tem que ser alguém que conheça, né, uma gama de religiões, para ajudar as crianças a serem mais conscientes pela história das religiões do que as une e por que se separam. A ajudar as crianças a serem mais consequentes com a vida que não está só dentro da sua religião. Há uma regra de ouro que reúne todas as religiões, que é a defesa da vida: faça ao outro o que você quer que ele faça a você. Então, esse reconhecimento, não é, de diversos caminhos tem que ser feito por uma educação teológica, em ciências da religião profunda, a começar das escolas, para que a gente evite de chegar nesses conflitos terríveis, não é, como a cada dia a gente escuta pelo noticiário. Nós estamos passando por um momento de transformação cultural. Há uma revolução tecnológica em curso, que é global.
Nós vivemos nessa contemporaneidade num momento em que se consegue produzir mais com menos matéria-prima e menos mão de obra. Há fontes de energia que estão sendo descobertas, termonucleares, e isso vem nos deixando numa cultura que é agora a cultura do espetáculo, que é essa cultura onde todo mundo viaja para as outras tradições. Então, do ponto de vista religioso, as instituições formais da religião estão em crise, sim, estão desacreditadas, porque a cultura assim globalizada, ela encontra outras alternativas de produção de valores e sentidos. As religiões não são mais o único foco de criação de valores, de educação para os valores. Então, há substitutivos religiosos que se desenvolvem noutras artes, que se desenvolvem no meio artístico, e isso coloca em crise as religiões, primeiro porque elas precisam se redefinir frente às outras tantas. De repente você não precisa ir na China para descobrir o budismo, na esquina da sua casa tem um centro budista. Então, como é que fica a minha verdade diante dessa outra que se estabeleceu aí? Então, as religiões elas têm que se redefinir frente a esse mundo plural, alterativo, e elas têm que se reequacionar diante do avanço da ciência e das novas tecnologias. Todas elas têm que passar por uma grande reformulação. O que não está em crise é a espiritualidade, a religião enquanto experiência. Isso você encontra pululando, você entra numa livraria, as estantes que tem mais livros são aquelas de autoajuda, de espiritualidade. Você sai para almoçar e você encontra uma gama de restaurantes que oferecem comida macrobiótica, comida vegana, em que pessoas que abandonaram as igrejas, são pós-religiosas, mas sentam lá e mastigam 40 vezes cada bocado de arroz na frente de um incensozinho queimando, e elas se dizem sem religião, elas estão praticando um substitutivo religioso. Então, institucionalmente há uma crise. Mas, enquanto experiência, acho que nunca se buscou tanto espiritualidade. A alternativa que eu vejo, assim, mais concorrente com as religiões institucionais e formais nesse mundo, é o shopping. Quer dizer, a grande fábrica de utopias, e de sentido, embora falso, embora frágil, para as novas gerações, é o mercado. O Papa João Paulo II, que, apesar de recriminar a política de esquerda por razões da história dele lá com o comunismo na Polônia, ele fez política, ajudou a derrubar a cortina de ferro. Então, ele teve em alguns países daquele que ele ajudou a libertar do comunismo e foi ovacionado, recebido por multidões na praça. O Papa Bento, que o substituiu, passou em alguns desses países, não tinha muita gente para recebê-lo, não. Porque na segunda geração, a juventude já não queria religião, queria ir para o shopping, queria consumir. Então, a aldeia global na qual estamos tem um fascínio muito grande pelo mercado. E se você quer, o maior concorrente de todas as igrejas hoje é o shopping. Veja, se a gente olha para o último censo, há uma mobilidade de ida e vinda entre as igrejas cristãs, uma certa sangria do catolicismo para as igrejas neopentecostais está tendo até um certo refluxo, mas ainda continua a existir, mas são movimentações dentro do cristianismo. À margem do cristianismo, para além dele, o que cresceu foram os sem religião, que não deixam de ter religiosidade, de buscar alguma espiritualidade,
E os espiritismos, esses têm um crescimento e uma inserção cultural cada vez maior em diversos cantos do Brasil. Mas os índices oficiais das religiões afro-negro-brasileiras diminuíram. E diminuíram um pouco, sobretudo por conta dessa demonização que as igrejas cristãs neopentecostais têm feito. Como elas também trabalham com transe, né, só que dão outro nome, é o Espírito Santo que vem para poder expulsar espíritos considerados endemoniados, que são colocados por aquelas tradições mais indígenas, nossa, e desses outros indígenas que aqui foram trazidos como escravos. Então, elas têm uma preocupação exacerbada de considerar o transe dos outros como sendo ruim, como sendo diabólico. E aí muitas pessoas nos meios populares se sentem um pouco envergonhadas, um pouco assim intimidadas em declarar que participam do Xangô, que frequentam o Candomblé, ou a Umbanda, ou a Jurema. No entanto, a gente percebe que é um decréscimo estatístico que mascara uma busca que de fato existe, não é, de recuperação da dignidade cultural, afirmação, não é, do ego, não é, pessoal e social, sobretudo por parte da população negra, nessas religiões étnicas, entre aspas, né, sobretudo o candomblé. Então, é verdade que essas religiões ajudam a criar uma alternativa, né, de valores para essas comunidades pobres, normalmente descendentes de escravos. Mas nós estamos num momento de conflito, né, nesse caminho, porque aqui, por exemplo, na região metropolitana do Recife, a gente tem uma cidade de Igaraçu, onde há a mais antiga igreja que se mantém em pé no Brasil, que é dedicada aos santos Cosme e Damião, que são santos gêmeos sincretizados com os Ibeji, também gêmeos orixás do Xangô Candomblé nosso. E por ocasião da festa desses santos, onde se distribui para as crianças docinhos, saquinhos com doces, pois nas esquinas, membros dessas igrejas evangélicas se puseram dizendo para as crianças: esse saquinho de doce foi trabalhado pelos encostos, me dê isso aqui que vai lhe fazer mal e tome esse saco maior, porque no meio dos doces vem uma Bíblia, isso foi abençoado pelo pastor, isso sim, você vai se sentir muito mais alegre e esse saquinho aqui vou levar para queimar lá na igreja, porque é do diabo e tudo mais. Então, nós estamos vivendo no Brasil tempos um tanto difíceis, né, de combate simbólico, que pode ter consequências muito terríveis se a gente não tematizar, se a gente não se educar para superar isso. Não existe uma religião superior à outra, não existe uma religião que seja revelada e outra não. Em princípio, todas as religiões desvelam, né, uma faceta do divino através dos seus objetos sagrados. O que acontece é que há povos que, por terem mais tempo de desenvolvimento, possuíam estados, né, formados que permitiam a defesa da sua cultura. E no caso dos nossos povos indígenas aqui, né, no que pese o grande desenvolvimento dos incas e maias, etc., nós não tínhamos ainda estados muito desenvolvidos, ou não tínhamos a tecnologia da pólvora, não tínhamos não tínhamos passado pela peste que a Europa passou, e por isso desenvolveu anticorpos para certas doenças que aqui chegaram com os colonizadores e dizimaram mesmo essas civilizações mais adiantadas. Então, não é porque a religião cristã
fosse melhor que a religião indígena foi suplantada. É porque nós tínhamos mais vírus. Nós tínhamos mais tecnologia e nós tínhamos um Estado mais organizado. Quando você analisa a geopolítica das religiões, o fato de uma religião ser maior não quer dizer que ela tenha mais vitalidade, que ela tenha mais assim, uma experiência viva de fé. Quer dizer que ela, como por exemplo no caso da expansão do cristianismo, aproveitou-se das vias ápias do Império Romano em ruínas. Ela se serviu de um aparato cultural e estatal que lhe deu esse status de maior religião do mundo, que está um pouco ameaçado agora pelo crescimento da religião muçulmana, o que não quer dizer também que os muçulmanos sejam superiores. Eles têm vivências diferentes, mas estão explorando toda essa, vamos dizer assim, essa crise da cultura ocidental e apresentando para as pessoas uma possibilidade de contracultura. Vejam, vocês se dizem crentes no Deus maior, que é Jesus, mas vocês botam o nome de Deus no dinheiro. O dinheiro é que é o verdadeiro Deus de vocês. Então, nós somos pobres porque somos negros, porque somos migrantes aqui, árabes, mas nós temos uma superioridade cultural. Então, vocês vão comprar agora o nosso trabalho, mas vocês não compram a nossa beleza. Então, as meninas botam o véu como uma forma de dizer nós somos diferentes. Quer dizer, então, é um crescimento que não é apenas pela superioridade de crenças, porque isso não há. É pela oportunidade, né, na geopolítica das civilizações, de criar uma contracultura que faz mais sentido para os migrantes pobres, não apenas na Europa, mas também nos Estados Unidos. Né? Daí esse crescimento da religião islâmica no mundo, é a que mais cresce. Toda religião faz variações em torno do mesmo tema, que é o tema do amor. Qual as formas mais ricas e produtivas de se amar não é uma coisa que a religião saiba por si. A religião é uma pedagogia para o amor, mas como encontrar formas mais ricas de sociabilidade nas relações amorosas, tanto políticas, macropolíticas, quanto também nessa cartografia do desejo afetivo e sexual. Isso depende dos conhecimentos de cada tempo e lugar cultural. Então, a questão da homossexualidade, da afirmação, né, dessas outras possibilidades de expressão sexual, é uma questão de entendimento muito mais amplo do que simplesmente religioso. É conhecimento da biologia, é desenvolvimento da psicologia, é informação antropológica para saber que esse é um fenômeno humano que sempre existiu com mais ou menos intensidade. Então, acho que todas as igrejas e religiões têm que dialogar com essas descobertas científicas para ter uma percepção mais acolhedora, né, dessas alternativas de expressão sexual. O que tem acontecido é que certos grupos fundamentalistas se aproveitam de referências em textos sagrados para poder hostilizar a esses grupos. Então, é um caminho que precisa ser educado, terapeutizado. Falta teologia a essas igrejas. Quando você vê um texto de qualquer Bíblia, de qualquer texto sagrado, você tem que colocá-lo no contexto e entender qual é o sentido e atualizá-lo para hoje. Hoje, o que é que isso queria dizer? Todos os textos sagrados são estímulos para a busca por uma maior amorização. Para fazer com que esse mundo se torne um paraíso, um lugar ajardinado assim. O problema é como é que você interpreta esses textos.
Se você não tem conhecimento da história, se você não dialoga com as outras ciências e acha que o seu livro é o livro da sua igreja é a única ciência necessária, então você já começou a perverter a sua religião e, em nome de Deus, você vai hostilizar os grupos menos fortalecidos e as alternativas de vida, com as quais a gente precisa dialogar, aprender a conviver e descobrir que direitos e que deveres tem, como outras possibilidades de vida. Esse é um fenômeno moderno, não é? Que foi formalmente expresso na história recente da gente a partir da Revolução Francesa, em que Nossa Senhora é empurrada pela janela da Notre-Dame e no lugar se coloca a figura da Mariana como personificação da República, em que o governante não é mais nomeado por Deus através da igreja, mas é escolhido pelos cidadãos, que cada um agora tem direito a um voto. Então, a princípio, a laicidade ela vem contra a religião, porque a religião apadrinhava esse Estado antigo, monárquico, tutelado a partir de critérios que não são da participação popular, né? Então, precisamos lutar para que a cabeça do último aristocrata seja enforcada nas tripas do último padre. A Revolução vem assim com ganas de extirpar a religião. Isso depois teve desdobramentos na própria Revolução Comunista, que também pretendia criar valores seculares. Hoje em dia, mesmo a Rússia voltou a criar aulas de educação religiosa. Hoje em dia, mesmo na França, as escolas encontram a religiosidade como temática transdisciplinar em todas as classes, porque percebe, resguarda-se nas expressões religiosas uma dinâmica humana inextirpável. E sobre a qual se precisa falar, se precisa educar para se tornar mais consciente, para as pessoas serem mais consequentes. Do contrário, isso se transforma em motivo para desavença, para guerra. No caso, por exemplo, da França, entre cristãos e muçulmanos, não é? No caso da Rússia, quer dizer, há muitos conflitos étnicos que se misturam à religião, então é preciso... A gente não pode amar aquilo que não conhece, é preciso conhecer as tradições religiosas e perceber o seu valor, e perceber também, né, as suas deturpações. Então, se a gente compreende como nasceu historicamente a necessidade dessa separação entre Estado e religião, há de convir que foi um avanço na história humana. É dizer, o problema é quando se exagera na separação e você quer que o Estado não apenas não tenha religião, o que é uma coisa salutar, mas quer que ele seja contra a religião, né? Então, o Estado não deveria ter símbolos de nenhuma religião nos prédios das suas escolas, das suas repartições públicas, porque ele não pode tomar partido por uma religião. Ele deve educar todo mundo para conhecer as religiões, ele deve proteger todas as expressões religiosas que sejam interessantes. Agora, existem exageros, por exemplo, você proibir as pessoas de portarem símbolos religiosos, de fazerem reuniões religiosas, né? Isso aí você sai da laicidade, que é uma coisa muito interessante, para um certo laicismo que não tem produzido boas equações sociais, né? Leva à perseguição, leva à predileção. Isso é uma deturpação da laicidade, que é um avanço na história humana. Eu posso acrescentar algo. Veja,
a gente também precisa avançar no sentido de reconhecer que o Estado não é um único ator cultural. Ele tem que se envolver nas questões religiosas quando há conflito, mas a reflexão sobre o que é religião, o que é uma religião boa, tem que ser feita em fóruns da sociedade civil, tem que ser feita em espaços mais apropriados da cultura. Existe um perigo de agora a gente fazer legislação sobre tudo. Então você diz em certas concordatas extemporâneas que foram feitas que uma religião deve ser protegida, aí a outra também quer proteção, e aí fica o problema, mas onde é que está o limite? Porque agora tem gente que de repente se diz enviado de Deus e abre uma igreja e quer isenção de impostos e você não sabe até que ponto ele está ajudando as pessoas a irem para Deus ou ele está se endeusando e ganhando dinheiro com isso. Então, esse é um caminho de regulamentação estatal muito sem fim, muito ruim. Quer dizer, o Estado deve respeitar outros campos de regulação e de aprofundamento da cultura. Há que se respeitar a sociedade civil e a autonomia das religiões. Aqui tem uma relação de respeito que deve ser mantida. A Constituição diz que o Brasil é um Estado laico, mas começa invocando o nome de Deus. Quer dizer, essa ambiguidade na própria letra demonstra uma falta de maturidade da nossa cultura que tradicionalmente tem o cristianismo como a religião, tem a Igreja Católica como a igreja e assim coexiste, tolera outras expressões, algumas mais do que outras. Então, nós ainda precisamos de processos educativos mais bem montados para chegarmos a uma maturidade de valorização alterativa de todas as tradições religiosas, inclusive daquelas que historicamente foram desprestigiadas, a começar pelos indígenas, a começar pelos afro-negro brasileiros. Uma cultura não se faz somente por lei. Passa principalmente pelos processos educativos. E aqui a gente está numa encruzilhada. Há tanto no legislativo, mas também no executivo e judiciário, grupos que se elegem ou que ocupam espaços em nome das suas igrejas para defendê-las, e não para defender a coisa pública e o bem público. Então, há toda uma campanha em diversos estados do Brasil agora para distribuição de Bíblia nas escolas e para a criação de espaços onde a Bíblia seja cultivada dentro das bibliotecas e salas de aula. Quer dizer, a minha pergunta é, distribuir um texto sagrado, seja qual for, se você não dá educação para as pessoas contextualizarem aquilo, pode ser um caminho para você justificar a perseguição às outras crenças, porque são idolátricas e são demoníacas, às pessoas que têm uma cultura diferente, às pessoas que têm uma opção de vida diferente. Então você pode encontrar na Bíblia justificativa para apedrejar gays e para destruir os santos da Igreja Católica e os ídolos daqueles terreiros do demônio. Isso não é desenvolvimento e, no entanto, estão, em alguns lugares, usando dinheiro público para esse tipo de campanha. Quer dizer, aqui a gente tem que mudar as coisas. Quer dizer, nós temos que, nos diversos espaços estatais, descobrir uma equação mais bem feita entre Estado e religião. A escola tem um papel muito importante, mas no sentido de educar
para a compreensão histórica do fato religioso e fazer uma educação não religiosa do fenômeno religioso, no sentido que as pessoas devem ter uma aprendizagem transreligiosa dessa experiência que, bem interpretada, nos torna mais humanos, nos ajuda a encontrar valores mais grandiosos e elevados de vida. Se mal interpretados, nos torna atrasados e animalescos na forma de tratar os outros.